assim, a melhor forma de a gente fazer, né, esse encontro, tendo em vista que esse módulo, ele tem uma carga horária que seriam de 2 dias de encontro presencial. Mas sabendo já da dificuldade que seria colocar esses 2 dias presenciais, a gente pensou numa metodologia diferente e de fazer, né, esse encontro online com vocês, de forma a conseguir ouvi-los mais a respeito das reflexões que nós levamos para vocês presencialmente, e também como uma forma de vocês fazerem um intercâmbio entre os 5 municípios, né? De dividirem as angústias, de dividirem também as coisas que são interessantes para uns e outros, tanto a respeito das leis orçamentárias, do que vocês estão aprendendo, né, sobre as leis orçamentárias, que vocês já sabem, como sobre os planejamentos dos próprios conselhos, né? Entendendo que isso é fundamental para o bom andamento dos trabalhos do conselho, né? Você ter a definição perfeita do de qual é o trabalho e qual a forma de exercer esse trabalho que vocês vão fazer. Como a Neide já disse, eu sou a Olga. Eu rodei na trilha no primeiro módulo em todos os municípios, mas como entrou muita gente nova, nesses agora, eu estou dividindo essa função com a Bruna, então a Bruna foi para Solonópolis, para Milhã, acho que sim, ou foi, Solonópolis e Milhã, então nós não estivemos diretamente nesses municípios, né? Mas estaremos no próximo módulo. E aí, queria nesse momento, já eu passo para a Bruna se apresentar também, tá? Para eu se apresentar para vocês. A gente pensou aqui, para dinamizar essa aula, levando em consideração que a gente tinha passado uma tarefinha de casa, né, um artigo para sedimentar mais o conhecimento daquilo que a gente repassou a respeito de legislação orçamentária e também dos questionamentos, né, na verdade, das investigações que nós fizemos para oportunizar vocês a falarem hoje, né, sobre as legislações de cada um dos municípios de vocês e também do planejamento estratégico. Então, a gente resolveu dividir esse momento em 3. O primeiro, tratando a respeito, né, fazendo um resumão desse artigo, que eu imagino que a maioria tenha conseguido ler, falar um pouco sobre, de forma mais aprofundada, sobre o princípio da reserva do possível, né, e como isso reverbera na efetivação dos direitos sociais, né, principalmente dentro do orçamento, e depois abrir um espaço para vocês falarem a respeito das LOAs, de acordo com das LOAs e também das outras legislações dos municípios de vocês, o que vocês tiraram daquelas reflexões que a gente passou, né? E, como terceiro momento, falar sobre o planejamento estratégico, né? Ver o que vocês conseguiram pontuar sobre o plano estratégico de cada um dos conselhos de vocês. Teoricamente, aqui a gente tem 10 conselhos de 5 municípios diferentes, né? Então, a gente tem muita coisa para tratar. Essa parte vai ficar mais com a Bruna, tá? Que mais? Eu realmente gostaria que houvesse uma interação maior, que vocês pudessem realmente se abrir e falarem sobre as experiências de vocês, tá? E nós estaremos aqui para fazer essa mediação.
certo? Entendendo que a trilha, ela não é, tipo, ela não é feita de aulas só expositivas, na verdade, ela é feita através da troca de conhecimentos, principalmente porque são vocês que estão nos municípios, e vocês aqui sabem muito mais a respeito do orçamento de vocês, da realidade de vocês, do que a gente, né? A gente sabe essa parte mais conceitual e tudo, de muita coisa que a gente já conhece, do que tem disponível no site do TCE, no site de cada um dos municípios, como a gente viu, né? Mas essa é a ideia do encontro de hoje, é a gente conseguir fazer essa troca maior. E aí eu vou passar agora para a Bruna fazer a apresentação dela, e depois para cada um fazer sua apresentação, para a gente saber, né, todos os colegas saberem, pelo menos o nome, o município, a representação, e mais alguma coisa que vocês queiram falar. Fica à vontade, Bruna. Boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Tudo bem, meu nome é Bruna, para os que não me conheceram, mas por foto assim, eu estou reconhecendo duas pessoas, o Kenis e o Renan. Tive aí alguns municípios, boa tarde a todos. A gente sabe da dificuldade, né, de estarem presentes, então a gente agradece todo o esforço. A gente espera que o encontro seja muito proveitoso. A gente está aqui enquanto facilitadores, né, para tentar melhorar o diálogo, agregar conhecimento em vocês e também para facilitar essa integração nas melhorias. Então, sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para o Pronto, quem quer começar a apresentação? Senão eu vou citar. Pronto, Kenis vai começar. Pode começar, Kenis. Pronto. É a apresentação de si, né? De si, qual conceito está representando, Muito ou bem. quais. É porque eu estou meio dividido aqui entre estar com vocês e as tarefas que não podem esperar, mas eu vou tentar conciliar. Então, a gente pessoal, entende. me ouvem bem, né? Meu nome é Kenis Pinheiro, eu sou de Solanópolis, trabalho na Secretaria de Educação há mais de 20 anos, e estou agora representando o segmento de Secretaria de Educação como membro titular do Conselho Municipal de Educação. Eu posso dizer que já fui muito enriquecido com os conhecimentos partilhados nesse projeto Trilha Democrática, que só vieram a fortalecer os meus conhecimentos, a minha vivência, que é justamente acompanhando os conselhos escolares, os conselhos setoriais de educação, CACS, Fundeb, CME, Conselho de Alimentação Escolar, e, sem dúvida nenhuma, deixa uma grande experiência vivida e também de intercâmbio de conhecimento com os demais colegas, não só do município, mas também da região. Então, muito obrigado e passo a palavra. Mais alguém agora? Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Renier Moraes, sou professor da rede, né, e atualmente presidente do Conselho Municipal de Educação, de deputado Irapuã Pinheiro, e a gente espera que nessas experiências, né, eu digo isso porque já estou aí com mais de 15 anos, né, trabalhando com políticas públicas de financiamento da educação, e tenho certeza que toda essa trilha que a gente vai de experiência, de intercâmbio, vai fortalecer cada vez mais a função principal dos conselhos municipais de educação dos municípios aqui que estão presentes. Show de bola, Renier. Prazer estar com você de novo. Júnior, pode falar. Tá com seu acho. Pronto, agora sim. Estão me ouvindo? Sim. Júnior, agora seu áudio não ficou. Saiu. Consegue?
Agora sim. Pronto. Então, assim, sou o professor Júnior Lopes, há mais de 20 anos, quase 26 já, na rede municipal de ensino, mas desde o início deste ano estou como presidente do CME de Solonópolis. Não participei da primeira etapa da trilha democrática, né? Para mim está sendo uma nova experiência, mas com certeza, né, estamos aqui para contribuirmos. Eu estou nessa tarde também um pouco preenchido, porque como professor estou dando aqui uma parcela de contribuição na participação do Festival de Quadrilha das escolas aqui do meu distrito. Então, fui convidado para, como professor, dar a minha contribuição. Estou aqui tentando também conciliar, estar com vocês e, ao mesmo tempo, via internet com as colegas dos núcleos gestores. Então, é isso. Para mim é uma nova experiência, mas gostei do nosso encontro que nós tivemos recente em Solonópolis, foi assim muito enriquecedor, que veio a ampliar os meus conhecimentos, essa nova experiência, né? Então, assim, eu estou muito otimista de que nós faremos, né, iremos contribuir, e essa trilha democrática, ela vem realmente, como diz o próprio nome, trilhar novos caminhos, né? Novos caminhos da gestão pública, para nos ajudar como conselheiros, e é isso, fazer parcerias. Muito obrigado. Muito bem. Que mais? Pode falar. Vilaneide ou Vilaneide? Pronto, boa tarde a todos. Boa tarde. Assim como o colega, eu também não tive a oportunidade de participar das formações anteriores, mas eu participei do encontro que nós já tivemos aqui em Irapuã Pinheiro, né? Estou como secretária executiva do Conselho Municipal e estou aqui para aprender um pouco mais, né, com os colegas que já têm aí uma vasta experiência e que a gente possa contribuir com a educação do município. Boa tarde. Meu nome é Idovânia Pinheiro, eu trabalho na Secretaria de Cultura do município de Solonópolis, tá? Mais precisamente na biblioteca. Sou nova também na trilha democrática. O próprio nome já me deixa feliz, trilha democrática, porque a gente tem que trilhar esse caminho mesmo, da democracia e incluir cada vez mais, trabalhar para incluir cada vez mais. E é isso, eu também estou iniciando agora na trilha e eu espero aprender muito com todos vocês. É um prazer conhecer. Prazer, da Vânia. Reginalda? Pode falar. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu sou Reginalda, também sou professora há mais de 20 anos na rede, e eu estou no segundo momento da trilha, né? Eu fiz o primeiro ciclo, o ano passado, eu acho, esses dias. É tanta coisa que a gente fica louca com as datas, né? Mas, assim, eu lembro que foi excelente, a gente aprendeu muito, eu gosto muito dessa área, e é cada vez mais para a gente realmente aprender, melhorar a nossa ação, as nossas ações dentro do município, né, dentro da rede, dentro daquilo que nós almejamos atuar, que é a área da educação. Muito obrigada, eu ainda não consegui presencialmente estar com vocês, mas eu espero que daqui para frente a gente consiga alinhar aí horários e tudo mais para estarmos juntos, tá? Reginaldo, de qual município você é? Eu sou de Solonópolis. Solonópolis, tá? Acho que eu lembro de ti, realmente. Pois Da é. outra vez. Que bom. Vamos lá, pessoal. Nayane? Boa tarde a todos. Eu me chamo Nayane, sou do município de Solonópolis, estou como secretária executiva do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, e dizer que esse momento, o nosso primeiro momento foi muito enriquecedor, foi uma troca de experiências, foi muito proveitoso, e eu também queria só justificar a ausência da nossa presidente, né, ela não pôde participar do encontro hoje, porque o pai dela está doente, e infelizmente ela não pôde participar. Obrigada, Nayane. Só um aviso, pessoal, quem não colocou o nome no chat, o nome, qual conselho representa o município, por favor, além dessa apresentação, a gente está pegando essa listagem formal no chat, certo? Para fazer lá a frequenciazinha e também fazer a nossa justificativa para o FDIT, que é nosso financiador, né? Quem mais quer se apresentar? Boa tarde, meu nome é Dauriene, estou atualmente na gestão de uma escola de educação infantil do município de Piquete Carneiro, já tem em torno dos 8 anos, estou na gestão, mais 27 de educação, professora, e estou no Conselho Municipal de Educação do município. Esse curso é muito importante, necessário, para que a gente vá se atualizando, se informando, né, de certas áreas das coisas que a gente precisa saber, faz parte até para se estar na gestão escolar, né, é muito importante. Então, a gente teve o primeiro momento presencial, que foi excelente, e é isso. Boa tarde a todos e obrigada. Obrigada, Dauriene. Mais alguém? Bom, ainda tem um pessoal que não se apresentou. Acho que a Cássia, Cileide, Denise. Boa tarde, Boa tarde. meu nome é Francileide, né, conhecida mais como Cileide. Eu trabalho na Secretaria de Educação como técnica pedagógica. Dizer que o primeiro momento foi, assim, excelente. Eu falo por mim, porque é uma área que eu preciso aprender muito, essa questão de licitação, é uma área que ainda é muito carente, assim, para mim, em termos das políticas públicas que a gente precisa estar atuando e acompanhando um pouco, e o primeiro momento foi riquíssimo. Tenho certeza que o segundo momento também vai contribuir muito para que a gente possa estar conduzindo aqui o nosso trabalho. Obrigada, Cileide. Outra pessoa? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Sou Denise. Espero aprender mais sobre o assunto, me aprofundar mais. Sou nova no conselho e desejo ganhar mais experiências. Qual município você é, Denise? Só para Deputada Irapuapieiro. Tá, obrigada. Boa tarde. Boa Meu nome é tarde, Cássia. Sou de Solonópolis, sou professora. Estou desde o primeiro ciclo e é sempre bom, é sempre um grande aprendizagem quando a gente se encontra. Que bom, Cássia. Alguém que entrou agora quer se apresentar, dizer de qual conselho é, de qual município? Boa tarde. Boa tarde. Sou de Piquete Carneiro, trabalho na APAI e estou no CMDCA. Entramos esse ano, novo colegiado. Obrigada, Kilvia. A Fátima, que entrou, quer se apresentar? Oi, boa tarde. Sou a Fátima, de Solonópolis, né? Faço parte do Conselho do CONDEMA.
Ótimo. Eu acho que aqui, se tiver mais alguém que queira se apresentar, eu não me lembro muito. Entraram depois, né, do que eu tinha falado, então deixa eu dar o meu boa tarde também. Eu sou a Neide, né, da World Brasil, estou na coordenação do Trilha. Quem estava na versão passada conheceu o meu colega Rosângelo, que assumiu outras funções, né, aqui internamente, e para poder concluir a trilha. Ele começou e eu estou concluindo com vocês na coordenação. Então, é uma alegria, né, estar somando nessa trilha de aprendizado, de troca de experiência com vocês. Pedir para quem vai chegando e registrando a presença no chat, tá bom? A gente está registrando a partir de lá. Então, coloca o nome, o conselho e o município para a gente. E aí entrou mais uma pessoa também. Quem vai entrando depois, a gente está na apresentação. Então, se quiser, a gente vai abrir agora mais um espacinho para quem ainda não se apresentou, para a Olga poder dar continuidade ao nosso momento. Oi, todo mundo. Acho que foi, né? Então... Acho que foi, né? A Rosana, que entrou agora, não sei se ela está podendo falar. Se tiver, pode abrir o microfone e se apresentar. Boa tarde, meu nome é Rosana. Faço parte do Conselho Municipal de Educação do município de Deputado Irapuã Pinheiro. Ótimo, Rosana. Muito bem, muito bom ter vocês aqui. Como a Neide falou, vocês, por favor, quem não colocou, coloque o nome, o conselho, o município no chat, que é onde a gente vai registrar a presença, tá? Eu vou aqui dar início ao nosso primeiro momento, tá? Vou fazer uma apresentaçãozinha só para dar aqui o nosso roteiro, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Eu acho que eu não consigo fazer só. Então, vou deixar assim mesmo para ficar mais fácil de eu fazer o monitoramento aqui. Bom, hoje é o nosso segundo encontro, né, tendo como tema o orçamento público e a implementação de direitos. Como eu falei para vocês, né, na verdade, desde a instrumentalização, né, para incidir a instrumentalização das leis orçamentárias para incidência na formulação e no controle social de políticas públicas. E aí, na semana passada, lá no encontro passado, que era para ser na semana seguinte, eu estou sendo pega aqui, a gente deixou algumas reflexões com vocês, né, essas 3 reflexões maiores, assim, uma foi a leitura de um artigo na revista do Tribunal de Contas, tratando sobre o orçamento público como limite para a implementação de direitos sociais, né, falando sobre o princípio da reserva do possível. No segundo ponto, a gente pediu para vocês analisarem as leis orçamentárias, principalmente a LOA, né, e fazerem a reflexão de como é que está sendo feita essa execução, como é que está a mobilização também para o PPA, né, como é que está o acompanhamento dos conselhos em relação a essas questões. E, como terceiro ponto, falando sobre o plano estratégico de cada um dos conselhos de vocês, né, para avaliar os planos que foram disponibilizados. A gente disponibilizou um bem completo, que é do Conselho de Educação do Estado, né, bem robusto,
para vocês terem o máximo de elementos para vocês aí conseguirem também montar o seu. E a gente pediu que vocês identificassem 3 pontos de melhoria para a revisão do plano estratégico de vocês, que até onde eu sei, nenhum de vocês apresentaram, disseram ter o planejamento estratégico, né? Então, a gente, mesmo assim, queria ouvir vocês a respeito das ideias que vocês tiveram sobre sobre o que colocar, né, nesse planejamento de acordo com o que vocês viram e vocês puderam analisar também no plano que foi disponibilizado. Eu queria que, se alguém pudesse falar agora, pudesse dizer para a gente, até para que a gente fique na mesma página, né, o que ficou de aprendizado do nosso encontro, desse segundo módulo, né, o que marcou mais, né, nos encontros. Aí pode falar uma pessoa de cada município. Eu acho que aqui a gente só tem 3 municípios presentes, né, Solanópolis, Irapuã e Piquet Carneiro. Pelo menos quem se identificou aqui foram só desses 3 municípios. Então, se uma pessoa de cada município quiser falar o que mais chamou a atenção, o que mais ficou, né, do nosso primeiro encontro, ia ser bem bacana, porque aí a gente vai norteando o restante das coisas e passar para a análise desse artigo mesmo. Fazer uma discussão sobre esse artigo que a gente passou para vocês lerem. Vocês aí que são mais participativos, né? Renier o Kenis. Vamos lá. Olha, boa tarde a todos, né? Aqui, na verdade, um pessoal entrou agora. Assim, para a deputada Irapuã Pinheiro, nós tivemos um primeiro encontro, né? Claro que, a partir desse primeiro encontro, nós tivemos, de certa forma, conhecer um pouco dessa trilha. Eu, sinceramente digo, conheço bastante as políticas públicas dos municípios da região. Eu gosto dessa política pública de financiamento, e esse aprendizado que ficou, eu acho que é um despertar para os conselhos, né? Até então, a gente tem uma dificuldade muito grande de convencer conselheiros a estarem realmente ativos e conhecer a verdadeira função do conselho e dos conselheiros dentro do ambiente municipal. E, assim, se a gente pudesse resumir, e eu vou ser bastante objetivo, eu tenho como pauta inicial e como uma sugestão, a gente pode resumir toda a política do município, principalmente no que diz respeito aos gastos públicos, né? Eu gosto muito de analisar o relatório resumido da execução financeira, né? O REHEL, assim, de certa forma, ele praticamente resume de forma mais didática, né? Quando eu falo assim, uma matemática mais simples, aquilo que a gente precisa observar, porque a partir dele está realmente à luz, né, dos demais instrumentos, né, que é a Lei de Diretriz e Base Orçamentária, a LOA, o PPA, enfim. Ali a gente pode muito bem, de forma bastante resumida, entender como é que está a gestão fiscal do município, como está realmente os limites, né, na verdade, aí, pela lei de responsabilidade fiscal, né, e aí quando eu falo aqui, é importante que nós tenhamos a condição que, embora sejamos do Conselho Municipal de Educação, mas como eu já frisei em vários outros momentos, o Conselho Municipal de Educação, ele praticamente tem uma importância, há uma abrangência muito maior do que qualquer outro conselho, claro que cada um dentro da sua função
o principal, mas o Conselho Municipal de Educação é esse conselho que está ali assessorando realmente o gestor municipal, no que diz respeito, eu não diria fiscalizar, mas poder acompanhar e pontuar aquilo que é mais importante para que a política pública educacional aconteça verdadeiramente. E lá a gente pode encontrar dentro desse relatório, quando eu falo nesse relatório, eu falo para alguns, né, colegas aqui que já me conhecem, eu falo de forma bem resumida, na verdade, desse relatório, para que a gente possa entender como está sendo os limites, seja de remuneração de profissionais, seja, na verdade, no que diz respeito às complementações, quando eu falo aí exclusivamente de educação do Fundeb, se os limites que realmente estão na Lei 14.133, é importante que também os instrumentos de legislação federal sobre esse programa precisam ser conhecidos pelo Conselho, e eu acho que a Lei 14.113 de 2020, ela vem falar sobre como realmente o Conselho, não só o do Fundeb, mas o que diz respeito à questão da transparência, né, do gasto público, para que realmente a sociedade esteja consciente que os recursos estão sendo bem aplicados. Então, assim, eu acho que o que ficou foi esse despertar, que embora nós conheçamos a política pública dos nossos municípios, mas a gente é muito de só ouvir, de nunca se fixar mais no que diz respeito à nossa responsabilidade como contribuinte, né? Porque também somos contribuintes, precisamos saber que os nossos impostos precisam ser bem executados lá na ponta, onde mais necessita, que é exatamente as pessoas mais vulneráveis, etc. Então, assim, eu imagino que tudo aquilo que a gente conversou no último momento que nós tivemos em Deputado Irapuã Pinheiro, não é diferente, talvez, dos demais que já vêm de uma experiência muito maior do que a nossa em relação à trilha, é exatamente buscar esses mecanismos para que os conselhos se tornem, de certa forma, em conjunto, de forma de intercâmbio, esses conhecimentos que podem ser cada vez mais alcançados no dia a dia, a gente possa, enfim, de certa forma, acompanhar, eu não diria fiscalizar, porque os órgãos fiscalizadores existem para isso. Eu conheço muito bons documentos sobre a Tricom, né, que é a Associação dos Tribunais de Contas, que também deixam muito a aprender, e eu faço parte ainda, Olga, do antigo pró-conselho, né? A gente acha que algumas pessoas aqui conheciam os pró-conselho, que era uma formação continuada, né, com os conselheiros municipais de educação, né, de forma bem continuada mesmo, para entender realmente essa questão fiscal nos municípios, poder contribuir e, de certa forma, assessorar a educação do município da sua melhor forma de executar as políticas públicas, tá certo? Eu estou tentando resumir, e aí sendo bem simples, de certa forma. A gente pode ir debatendo ao longo do bate-papo. Excelente, Renê. Muito obrigada. Muito importante essa sua chamada de atenção, porque o relatório, né, de execução, ele é um acompanhamento mais do dia a dia, né? Não é só da lei orçamentária. Então, para fazer esse acompanhamento do ano, talvez seja um instrumento mais acessível também, mais acessível à leitura, até porque naquelas coisas que são obrigatórias tem os percentuais, né? E aí, qual é aquele percentual que já foi atingido, o que é que ainda falta? Muito interessante, a gente vai com certeza já pegar esse gancho aqui para fazer a análise desses réus, dos municípios e levar também ao conhecimento dos outros conselheiros, viu? Muito obrigada também aí pela contribuição. Isso, Olga, porque assim, lá está as receitas e as despesas. Então, você tem noção do que realmente está sendo repassado, né, pelo governo municipal, de certa forma com recurso próprio, também pelo governo federal. E lá você pode ver os limites dos 25%, dos 70% de profissionais, enfim, você tem, na verdade, não só as porcentagens mínimas, mas também como esses recursos estão sendo executados. E se você pegar a lei do novo Fundeb, e aí eu me baseio muito nela, você vai verificar muito bem que o conselho tem essa incumbência, e a gente sabe muito bem que os conselhos,
estão interlaçados, né? O Conselho de Fundeb, e aí eu falo o Conselho de Alimentação Escolar, que tem importância também, porque tem a ver com o PENAE, né? Que é um recurso que vem para a educação de forma suplementar, mas ele precisa também, embora não seja competência do Conselho do CACS, mas é competência do Conselho Municipal de Educação, na verdade, acompanhar essa execução dos recursos, não só do Fundeb, mas também de outras fontes, que inclusive é do próprio Conselho de Alimentação Escolar, também de como está sendo executado esse programa, que de forma bastante suplementar, e de outros programas que a gente pode citar vários outros, como Salário Educação, etc. Então, é importante que os conselhos conheçam essa legislação e possam se aprofundar para contribuir cada vez mais com a política de financiamento dos municípios, tá bom? Excelente, excelente, Renier, muito obrigada. Vocês conseguem ver aí na fala do Renier a importância de compreender a legislação, né, para poder compreender os instrumentais e para saber, até para vocês fazerem a incidência, né, não só a fiscalização, como ele diz, porque você também tem esse papel, conselho, mas é um papel muito mais de incidir sobre a legislação orçamentária, né, sobre os orçamentos que são feitos, e é esse o conhecimento que a gente está tentando sedimentar para cada um de vocês e fazer essa troca, né, de pessoas que têm uma experiência enorme. Tem muita gente nova nos conselhos, mas tem muita gente também bastante experiente, então a gente bebe nessa fonte, né, e que já participou de inúmeras capacitações e que ainda está aqui também para aprender cada vez mais e para compartilhar com a gente esse conhecimento. A Vilaneide tinha levantado a mão. Acho que ela queria complementar alguma coisa. O Ilaneide, isso. Isso, era realmente fazer essa complementação, né, porque é um privilégio para mim, enquanto iniciante, né, eu venho do chão de sala de aula, minha experiência é mais na sala de aula, de 2024 para cá, é que eu estou vivenciando esse outro lado, né, de estar na SME, o colega aí que falou que já tem 20 anos, eu vou aprender muito com vocês, né, mas realmente ficou tudo isso, além desse despertar, para mim, teve também, assim, uma grande fonte de informação, quando se falava das leis, né, que para muitos parece algo bem simples, mas para a gente que está iniciando é algo bem necessário, né? Como foi falado a questão da lei de acesso à informação, de responsabilidade fiscal, né? Foi falado também da importância da construção do plano plurianual, da LOAS, enfim. Então, foi assim um momento que deixou muito aprendizado, né, e que com certeza fará a diferença para mim, enquanto pessoa e enquanto cidadã, né, que pretendo estar aí aprendendo cada vez mais com esses mestres, né, que já têm aí essa grande bagagem para dividir conosco. Show de bola, muito obrigada, Vilaneide. Mais alguém quer falar? Vamos lá, hoje o protagonismo vai ser muito mais de vocês do que da gente aqui, viu? Como eu disse lá no início. Nada, todos silenciosos, tudo bem. Eu vou passar aqui, então, um pouco para a reflexão do artigo, né? Que a gente passou o link para vocês, depois eu passei o artigo mesmo, em PDF, para facilitar.
que trata basicamente do orçamento público, né, e dos direitos sociais, trazendo aí a compreensão da reserva do possível, do princípio da reserva do possível, mas antes trazendo as noções de orçamento público que vocês já têm, né, vocês já sabem quais são as 3 leis que são feitas nos municípios, que elas são sempre o executivo manda para o legislativo, que faz emendas, aprova, depois é executado pelo executivo, na maioria das vezes, né, pelo prefeito e seus secretários, e também que é fiscalizado tanto pelas pessoas em si, como pela própria Câmara de Vereadores, que é o legislativo, e também pelos conselhos que têm essa competência de fazer o controle, né, do orçamento público. Viram, né, tanto na outra capacitação como no artigo, que o PPA ele é um planejamento de prazo maior, tem uma duração de 4 anos, que ele vai do segundo ano do mandato até o primeiro ano do mandato seguinte, para garantir a continuidade das políticas públicas, a lei de diretrizes orçamentárias, que define as metas e as prioridades do ano seguinte, e a LOA, que vai detalhar mesmo onde e quanto de dinheiro vai ser aplicado em cada uma dessas políticas públicas. Né? Acho que isso a gente bateu muito, isso já ficou muito sedimentado. O artigo também traz os direitos sociais, né, garantidos pela Constituição, principalmente aqueles que são fundamentais, como a saúde, a educação, moradia, assistência social, cultura, mas nos traz também que nem sempre é possível fazer a implementação plena desses direitos, né, em razão de um conceito jurídico que a gente também trouxe, que é o conceito da reserva do possível. Então, embora o Estado ele tenha a obrigação de garantir esses direitos básicos, fundamentais às pessoas, para garantir que o princípio da dignidade da pessoa humana ele seja respeitado, isso se limita aos recursos que ele tem, né? Aos recursos financeiros que estão disponíveis para o município gastar. E aí, a gente tem 3 elementos principais aí, que é a disponibilidade financeira, a comprovação e a prioridade. Porque o princípio da reserva do possível, aqui falando mais de conceito, ele traz a ideia de que o Estado só vai estar obrigado a garantir os direitos sociais dentro das suas possibilidades financeiras reais. Né? Então, esse conceito que surgiu lá na Alemanha, ele foi aplicado em julgamentos sobre o direito ao ensino superior, né? Aqui a gente tem, na nossa legislação de educação, a gente tem uma garantia geralzona, né? Tanto que a gente tem disponibilidade de educação pública desde o pré-escolar, né? Não sei se os conceitos são esses, se eu estiver errando, vocês me digam. Pré-escolar, educação infantil, até o ensino superior e pós-graduações, né, que estão aí dentro do ensino superior, mas para além da faculdade, de uma graduação, mas também para pós-graduação. E aí, o Estado, em razão desse princípio, ele deve dar maior efetividade aos direitos sociais, mas ele precisa demonstrar que está utilizando os recursos disponíveis da forma mais razoável e eficiente possível. Tanto que a gente tem
os princípios da administração pública, né? Da legalidade, da impessoalidade, peraí que eu estou lembrando das letrinhas, da moralidade, publicidade e da eficiência. Então, os recursos governamentais, o orçamento que está disponível, ele obrigatoriamente precisa levar em consideração o melhor gasto possível, a forma mais de onde ele vai gastar menos e fazer mais. Ou seja, tipo as donas de casa que tem que fazer milagre com um pouco, que a gente já sabe de cara que o orçamento é limitado. Não tem como fazer tudo que é preciso, porque a gente tem recursos limitados. Mesmo os países super desenvolvidos e que têm valores maiores disponíveis, não tem essa garantia total, né, de que tudo vai ser feito com dinheiro público, porque nem com dinheiro privado é possível fazer isso, né? Imagina o orçamento público. E aí, a gente tem isso sobre a reserva do possível, né? E aí o artigo, ele toca de maneira bem mais profunda a respeito dessa reserva e de como isso limita a percepção dos direitos sociais. E aí ele traz o papel dos tribunais de contas nisso tudo. O Tribunal de Contas, ele tem a prerrogativa de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, mas ele também vai avaliar as políticas públicas e ele também vai analisar a transparência e a responsabilização daqueles recursos que são gastos, né? Ele fiscaliza a execução de orçamento, mas ele também avalia a legalidade e a legitimidade dos gastos, verifica o cumprimento das metas, não tem aquelas metas que o Ranier estava falando, 25% eu tenho que trabalhar tenho que colocar na educação, qual é o percentual que está sendo aplicado? Então, o Tribunal de Contas, ele já vai fazer isso, verificar o cumprimento de metas e o cumprimento de percentuais legais, mínimos, obrigatórios, né, para determinadas políticas públicas. E ele também vai fazer a responsabilização de gestores públicos por irregularidades, como eu coloquei aqui, vai levar essa responsabilização para os gestores, né, que não estejam cumprindo com todos esses princípios que são impostos à administração pública na execução do orçamento, né? E aí o Tribunal de Contas, ele também tem, junto com o Ministério Público, por exemplo, junto com os conselhos, junto com a Câmara, ele vai avaliar a efetividade das políticas públicas, né? Se os gastos estão se transformando em efetividade nas políticas públicas, né? Por exemplo, se o município ele não aplica o mínimo constitucional em saúde, o Tribunal de Contas vai assim, já vai olhando ali os relatórios que são prévios, né, à prestação de contas, ele vai dizendo, olha, já chegou o meio do ano, você não aplicou nem metade dos percentuais mínimos para a educação, para a saúde. Então, vamos cuidar e fazer isso. Ele pode emitir alertas, pode impedir repasses futuros, e aí, se ele vê que realmente não se cumpriu, ele pode desaprovar as contas. E aí, vocês sabem, né, já que essa reprovação de contas é o terror dos gestores públicos.
É porque, assim, né, Olga, é o princípio é exatamente o primeiro princípio da administração pública, né, que fala sobre a questão da legalidade, que é você agir, né, mas dentro dos limites estabelecidos juridicamente. Então, se não se criar limite, né, e isso até no ano passado, e já está dentro do Congresso, para que não tenha esse limite, o que eu seria, os 25%, porque assim, a garantia de no mínimo 25% é deixar bem claro, né, para todos, de que se esse limite não fosse estabelecido por uma lei, né, de responsabilidade fiscal, com certeza, não é eu diria, quantos gestores no Brasil não só iriam, sei lá, vamos gastar só 10%, mas ele tem que saber que no mínimo é 25% com a educação, ou seja, eu vou contribuir com o MDE, manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, os limites são colocados exatamente para que evitem, na verdade, então, mas já existe no Congresso tramitando que esses limites possam, de certa forma, ser extintos e que fique realmente a critério do poder público. Então, assim, é muito triste a gente poder retroagir e, ao mesmo tempo, a gente pensar que, enquanto a gente poderia aumentar esse limite, eu dou uma ideia, é o seguinte, se não falha a memória, dos 184 municípios do estado do Ceará, somente, acho que no ano passado, 15% deles gastaram algo em torno de 36%, 37% com a educação, ou seja, mais do que aquilo que é no mínimo. Então, a maioria ficou entre 24,7%, 24,8%. O que quer dizer isso? Que ele vai ter que se... É improbidade administrativa, mas vai poder corrigir. Mas, quer dizer, eu só faço aquilo que é me dado, que a lei me exige que eu faça, mas só faço os 25%. Ou seja, mas quantos outros, né, e dou exemplo aqui da maioria dos municípios aqui, como deputado de Campeiro, então os outros que gastam quase praticamente 40%, porque quer realmente investir forte na manutenção, né, e desenvolvimento do ensino. Então, eu acho que é o princípio aí da legalidade, né. E só detalhando uma coisa, Olga, da transparência, a gente vive dentro de uma sociedade, e assim, para muitos gestores, e isso de maneira não é geral, de que parece que transparência precisa ter um portal, ser obrigado ali, né, os tribunais estão cobrando todo dia essa transparência. Na minha concepção, é uma coisa para ser, na verdade, porque assim, eu vou resumir o que eu estou falando didaticamente. A gente sabe que uma pessoa que tem um conhecimento, vai lá no portal da transparência, qualquer município, e vai ver todos os recursos, né, executados, despesas, receitas. Oi, Alifa. Oi, Alifa. Não é. Gente, eu acho que o Renir caiu. Eu estava tentando voltar aqui para entender o que tinha acontecido. Primeiro eu achei que eu que tinha caído. Não, foi porque ele ficou mesmo. silêncio. Aqui deu uma travadinha também, mas agora Foi, voltou. deu uma instabilidade, e aí eu imaginei que fosse isso. Foi, viu? Ele pediu para avisar. Será que o SCD... Ah, não. Deu uma estabilizada aqui, geral, mais tranquilo. Aqui também aqui também, viu, gente? Na casa, lá onde ele está, faltou energia. Ah, tá. Para mim também aqui deu ruim aí. Para frente, né, Deu Olga? ruim aqui. Foi bem a hora que meu celular tocou e eu atendi, eu estava tentando voltar e uma loucura. Mas acho que voltou, né? Pra gente. Todos aqui estão conseguindo me ouvir bem?
Sim, eu ouço bem aqui. Então, vamos continuar. E quando o Rani entrar, ele retoma o raciocínio dele. Mas essas colocações que ele está fazendo são muito importantes. E a gente ia até falar até agora, né, sobre essa questão do congelamento de gastos, né? A gente tem obrigatoriedades de percentuais, né, que devem ser cumpridos, mas a gente tem também decisões judiciais que podem obrigar os entes, o município, o Estado, a União, a cumprirem determinadas coisas que não estão no seu orçamento. Vou citar aqui um caso específico da saúde, que é bem comum, que é assim, a saúde, ela é responsabilidade da União, dos estados e do município de maneira solidária, ou seja, você pede para os três, você bota os três na ação judicial dizendo que precisa de um medicamento de alto valor, né? E o SUS tem a obrigação de fazer isso, mas os municípios, como regra, que é onde as pessoas estão, não têm orçamento para fazer isso. E aí, mas mesmo assim, tem uma decisão judicial e o município tem que cumprir, porque muitas vezes vem sob pena de prender o secretário de saúde, prender o prefeito, então, obviamente, que o pessoal vai cumprir, né? Vai sair um pouco desse orçamento e vai ser colocado lá como uma despesa obrigatória gerada por uma decisão judicial. Mas a gente também tem o congelamento de gastos, né, que é a emenda constitucional 95 de 2016, que foi logo após o impeachment da presidenta Dilma, já foi estabelecida essa emenda constitucional, e aí e aí um contraponto ao que o Ranier falou, né, ela reduz muito a capacidade do Estado de fazer investimento em áreas sociais, né? Ela reduz essa possibilidade que o governante tem de colocar os serviços públicos essenciais, porque ele limita gasto em muita coisa. E aí, como a gente está vendo hoje, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma definição do Congresso, hoje, notícia de hoje, na verdade foi de ontem, né? Que foi uma retirada de veto o Lula vetou, na verdade, né, o presidente da República tem essa possibilidade de vetar um artigo de lei ou uma parte da lei que colocava tarifa vermelha na conta de energia para os próximos 25 anos. Então, ele vetou. O Congresso fez essa lei, ele disse, não, isso aqui não, porque isso aqui vai influenciar a maioria das pessoas mais pobres, é um serviço público essencial, a energia. E aí o Congresso foi lá e disse, não, vai ficar. E aí você vê que os governos que se voltam mais para essas áreas sociais, para as coisas que são mais palpáveis, né, aquilo que a gente realmente precisa no dia a dia, esses serviços públicos essenciais têm menos possibilidade de fazer isso, porque eles estão adstritos ao congelamento de gastos, que foi colocado lá a partir de 2016. Né? Então, assim, é um cálculo difícil de fazer, né? E aí a gente trouxe aí como exemplo também um estudo de caso de que a prefeitura alega a falta de recursos para não ampliar vagas em creche, sob a alegativa da reserva do possível. E aí, como é que a gente pode pensar isso? É possível que o município alegue isso? Ou esse é um serviço público essencial e não pode voltar a vaga para creche? Né? O que a legislação da educação diz a respeito disso? Então, a análise ela precisa ser feita sobre todos esses aspectos.
Então, uma pessoa leiga, ela pode não compreender todos esses aspectos e fazer só sobre o prefeito não quis fazer. Não quis abrir mais vale em crédito, ou seja, não quis construir mais crédito, contratar professor, ter gasto maior com a alimentação escolar, etc. Mas tem todas essas outras questões que estão em volta. Então, a análise, ela não é uma análise simples, né? E a gente que está lidando com a política pública no dia a dia, que tem o papel primordial de fazer essa fiscalização, esse acompanhamento dos gastos, a gente precisa ter todos esses elementos para fazer essa análise, levando em consideração toda a complexidade que esses direitos fundamentais têm, inclusive a reserva do possível. Saber que não vai ser sempre possível cumprir um direito fundamental, né? Então, a gente traz essas reflexões que se originam desse artigo. Eu achei, a Bruna achou esse artigo e achei que seria muito importante trazer eles para vocês, para a gente saber que é difícil para os gestores públicos fazerem esse equilíbrio entre o orçamento e a efetivação dos direitos, né? Em conseguir aplicar o máximo de efetividade na aplicação mesmo do orçamento público, com os gastos públicos, trazer a relevância que tem o papel dos tribunais de contas, mas também o papel de vocês enquanto conselheiros, né, que estão representando a sociedade em cada uma dessas matérias que vocês estão aí representando o conselho. No caso aqui, principalmente, a gente trata de políticas públicas de educação e de direitos de criança e adolescente, né, porque são esses os conceitos que a gente está tratando. Mas as reflexões que a gente queria trazer eram basicamente essas com relação ao artigo. Deixo aqui facultado para quem quiser trazer alguma outra colaboração, alguma outra reflexão que tenha conseguido extrair da leitura desse artigo. E o Ranier também, que voltou, se ele quiser dar uma continuidade na fala dele, né, Ranier, eu fiz um ponderamento a respeito da sua fala, ponderamento não, contraponto, né, que falei sobre o congelamento de gastos. Muito embora a gente tenha a obrigatoriedade de gastar aí 25% com a educação, 30% com a saúde, alguma coisa de cultura, acho que 2%, não lembro direito, mas a gente também tem uma redução da capacidade do Estado com E maiúsculo, né, de fazer investimento em áreas sociais, a partir desse congelamento de gastos com a emenda Constitucional 95 de 2016, que veio, né, com essa mudança, uma mudança conjuntural mesmo, forte, que foi o impeachment da presidenta Dilma. Então, está aberto aí para vocês trazerem as reflexões também que não foram citadas aqui. Porque é engraçado, em alguns casos, né, e já vi, eu gosto muito de assistir aos debates, principalmente do Supremo Tribunal Federal, e, por incrível que pareça, há um mês atrás, ele falou sobre essa questão da reserva do possível, né, que, por um lado, é usado como justificativo por muitos gestores, por não cumprir, digamos, direitos fundamentais, mas também não se pode também, ou seja, não se pode também ignorar também a questão orçamentária. Então, ou seja, às vezes o município não tem mesmo orçamento, isso não é fácil também. Quando eu falo nessa questão dos limites mínimos, é porque a gente não pode, de certa forma, deixar de ter essa régua, pelo menos para a garantia do direito à educação, à saúde, etc., né?
mas essa questão da justificativa, e que muitos gestores, às vezes, por não conseguir chegar a esse limite, enfim, eles colocam muitas justificativas, e essa justificativa, muitas vezes, vão parar no Supremo Tribunal para que realmente se faça uma análise, né, porque, às vezes, o próprio gestor não teve a condição de poder cumprir. Mas eu acho que, em se falando, eu não diria de assistência de saúde, que também eu acho que, em termos de fundos, né, a educação hoje está muito além das outras áreas, que hoje nós temos um Fundeb, e esse Fundeb, se bem executado e, de certa forma, com expertise e com a política voltada mesmo para melhorar a vulnerabilidade, eu acredito que dá para poder fazer muito com esse Fundeb, só precisa ter um bom planejamento de execução. Isso é fato, eu digo isso porque eu acompanho a receita do Fundeb semanalmente, mês a mês, bimestral e até o final do ano, e as receitas não são poucas. O que falta muito, na maioria, realmente entender os mecanismos de poder receber um valor a maior, porque deixou de receber, enfim, isso são questões mais técnicas, que não vem o caso aqui. Mas eu acho muito relevante essa questão aí, bem tranquilo mesmo. Eu perdi um pouco do fio da meada, que a energia caiu aqui, mas acho que eu vou me sintonizando aos poucos. Não, mas faz parte, né? Eu acho que a sua colocação é muito importante, né? Muito importante. E aí eu quis trazer só também esse contraponto para a gente saber o que existem várias outras complexidades, né? E era isso que eu estava falando, sobre essa complexidade que é fazer o equilíbrio entre o orçamento e a efetivação de direitos. Não, eu acho que eu voltei no meu pensamento, assim, o que me angustia mais na política pública de financiamento e políticas públicas, seja ela da assistência, da saúde, da educação, é que no Brasil a gente precisa de uma lei para ser transparente, a gente precisa de uma lei para investir, às vezes, em educação, mais, a gente precisa de uma lei para fazer investimento na assistência, a gente precisa de uma lei para poder realmente investir mais em saúde, ou seja, a gente está sempre, uma regra sempre na medida, e eu tenho que ter sempre aquela medida, e ela tem que ser juridicamente ali, e muitos gestores vão só no limite, e a maioria não, eles ultrapassam porque eles entendem da importância daquela política, seja de assistência, de saúde, de educação, especificamente aqui eu estou falando. Mas, assim, no Brasil, ontem, no encontro de gestores em Fortaleza, eu pude acompanhar a fala de um prefeito que, inclusive, palestrou, ele disse, o portal da transparência é para técnicos, para pessoas que, de certa forma, têm um conhecimento técnico, que vai chegar lá, vai poder clicar nas abas, entender que realmente o orçamento do município, do meu município é X, a minha despesa foi Y, mas as pessoas leigas, aquela população que a maioria precisa que o gestor possa usar as redes sociais, usar as mídias para poder ser mais transparente. Olha, se eu gastei se eu estou cobrando mais um imposto de vocês, mas esse imposto está aqui, eu estou asfaltando essa rua, estou colocando calçamento, eu estou melhorando, estou na manutenção, ou seja, é essa forma que para as pessoas mais leigas, que estão lá na ponta, que não tem essa capacidade técnica, elas precisam também entender como é que os recursos públicos estão sendo geridos. Isso é muito importante que a gente possa entender isso. Isso é um fato que eu queria só mensurar nessa nossa discussão, porque ontem esse gestor colocou que ele usa muitas mídias para poder também mostrar, e às vezes até em outdoor, no início na entrada da cidade, mostrando os valores para poder as pessoas que estão passando entender realmente onde os recursos estão sendo, na verdade, executados. Era mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Até porque a comunicação tem se modificado, né? E a gente precisa chegar aonde o povo chega. Então, a gente viu ali rapidamente o site do TCE, até o site da própria prefeitura, né? Em cada um dos municípios a gente mostrou, mas só quem tem uma noção já, claro que vocês já vão tendo essa noção, né? Mas só quem já tem isso é que consegue compreender o que realmente está sendo gasto e o que não, e o que está sendo arrecadado.
E aí está exatamente o objetivo dos conselhos, essa ponte entre aquilo que está sendo executado verdadeiramente e levar para aquelas pessoas da sociedade, porque aqui os conselhos são formados por pessoas da sociedade civil que vão poder, de certa forma, né, Cílio, que vão poder realmente mostrar, digamos, didaticamente para todos o que está sendo executado. Então, essa representação está dentro dos conselhos, porque o Conselho Nacional de Educação é tão importante os demais conselhos, né? Perfeito, exatamente isso. Ao longo a gente fala da importância, mas eu acho que é aqui compreendendo essa prática que a gente vai chegar mesmo aonde, na prática, isso se aplica, né? Eu vou passar agora para a Bruna, para ver o que ela pode puxar mais desse debate, né, e em seguida passar para a reflexão a respeito do planejamento de cada um dos conselhos, né, já visto que a gente tinha determinado aqui, e a gente quer cumprir também os horários bem direitinhos, o encontro seria de 14 às 16, tá? Boa tarde. A Olga, acho que ela já passou para mim sabendo, ela sabe que eu amo esse tema de transparência, né, da disponibilidade de informações. E aí, de fato, é o mínimo, né, por isso que a gente trouxe naquele momento olhar o site dos municípios, né, olhar o portal da transparência do tribunal, ensinar a usar. Porque por mais fácil que ele pareça, se a gente não tiver alguém ali, às vezes, indicando um pouquinho como é que começa, onde é que está e etc., pode ser que a gente não consiga chegar às informações. E a gestão, para ser feita, ela precisa de dinheiro. E a gente sabe que os recursos são finitos, né? A importância da agenda positiva, da participação dos conselhos, está justamente aí, né? Uma frase que eu gosto muito de usar é: quem não é visto não é lembrado, né? O conselho que deixa para atuar apenas lá na fase das audiências públicas, né, que é ali no ciclo orçamentário, ali já na fase de aprovação, infelizmente não vai estar atuando corretamente, porque o conselho tem que estar presente ali nas primeiras etapas de avaliação e de elaboração, porque é ali onde vai ser visto o que foi feito, o que não foi, por que não foi, como a gente pode fazer, como a gente vai monitorar, como a gente vai comprovar. E o conselho, para que ele tenha voz ativa e consiga participar efetivamente, é extremamente importante se envolver no debate e usar as mídias sociais hoje em dia a favor disso, né? Mostrar para a sociedade a importância dele, mostrar para aquela sociedade, olha, o conselho atua, o conselho não está aqui só para cumprir tabela, o conselho não está aqui só para dizer que atende. E a gente sabe do poder das mídias sociais, a gente sabe do poder da pressão popular em algumas situações. Então, muitas vezes um conselho que é extremamente ativo, extremamente participativo, inibe muito mais também uma ação governamental, né, de um governo determinado, que escolha não participar, que escolha não fazer determinados gastos, que escolha não cumprir o orçamento. E aquelas pessoas que o conselho está representando, inclusive os próprios conselheiros, são os mais atingidos pela ausência de políticas sociais efetivas. Então, mais aí é importante manter esse ciclo girando. Muitas vezes a gente se coloca em situações de ciclos ruins, né? Eu não faço... A gente reclama lá da execução, né? Primeiro a gente vai lá na última etapa, porque o ciclo orçamentário é avaliação, elaboração, aprovação e execução. Aí a gente fica reclamando aqui da execução. A execução não foi tempo, a execução não era isso que eu esperava, e etc e tal. Porém, entretanto, todavia, eu também não estou ali atuando nos momentos que eu deveria. Por quê? Se a execução está ruim, é porque a avaliação foi ruim, é porque a elaboração foi ruim, a aprovação foi ruim. E a execução está sendo ruim muitas vezes por conta disso. Pode acontecer situações externas excepcionais, que a execução se dê de forma negativa por fatores externos, porque houve um não repasse repentino de recurso, ok, mas a gente está falando do usual. Usualmente, a avaliação foi ruim, a elaboração foi ruim, a aprovação se deu de forma precária, porque quando a gente aprova só para dizer que aprovou, ela está sendo precária. E aí, também a execução ruim. Quando a gente resolve quebrar esse ciclo, alguém precisa agir. Porque a gente não pode negar que é fácil terceirizar essa culpa.
é fácil falar mal do prefeito. Não estou dizendo que eles estão certos, não, quando falham. Mas, muitas vezes, é fácil a gente terceirizar essa culpa quando a gente não está atuando verdadeiramente como deveria, né? Vocês ocupam cadeiras extremamente importantes e essenciais para a melhoria da sociedade na qual vocês estão inseridos, na qual vocês fazem parte. A gente entende muitas vezes das dificuldades, todo mundo exige, né, possui, em regra, quem está no conselho, uma atividade principal, e aí o conselho é uma atividade secundária. Mas a gente precisa, de fato, dar atenção, especialmente quando a gente está atuando dentro do órgão que, de fato, vai executar aquela política, né? A gente está ali na educação, está no conselho enquanto membro da Secretaria de Educação, a gente está ali na assistência, está no conselho enquanto representante ali de algum segmento da assistência social. Então, como é que a gente está lá nos dois cenários, nos dois chapéus, digamos assim, né? A gente bota o chapéu da secretaria, depois bota o chapéu do conselheiro, e resolve não fazer o que efetivamente deveria fazer, né? Então, a gente tem que trazer muito mais esse papel ativo de autorresponsabilidade, de autocrítica, né? De efetivamente o que é que eu estou contribuindo, o que é que eu estou trazendo de bom, o que é que eu estou trazendo de melhor. Né? Então, eu acho que a gente tem que ser o agente da mudança que a gente quer ver no mundo, efetivamente. E aí, quando a gente não faz isso, quando a gente não se propõe a fazer a mudança, a gente acaba tendo que aceitar o que o outro nos impõe. Então, convido realmente vocês a fazerem essa reflexão sobre, de fato, como vocês estão atuando, a importância do trabalho de vocês, o impacto social que vocês são capazes de trazer, especialmente das nossas crianças e adolescentes. E o fato de vocês já estarem aqui, né, véspera de feriado, todo mundo aí já de mala pronta, já com a preguiça, então, agradeço muito, de fato, vocês estarem aqui, trazendo essa necessidade de refletir, de se aprimorar, de trazer melhorias, tá? Contem conosco. Vamos seguir o tema, alguém quer fazer algum comentário? Agora vocês vão seguir comigo, quem já me conhece aí, já teve aí um dia de capacitação comigo, aos novatos na minha presença. Algum comentário? Então, vamos continuar. Olga, tu vai passar para mim ou tu vai parar de apresentar e aí eu inicio? Você que sabe, você que manda. Se quiser, eu fico passando para você ou eu paro de apresentar e você... Vou apresentar, não vou te usar não, vou ser gentil contigo. Tá ótimo, muito obrigada, vou parar. Só um segundo, deixa eu achar aqui para compartilhar. Não serei grosseira com minha coleguinha. Não, que é isso. Peraí, gente. BIOS, bicho ignorante operando sistema. Cadê, querido, por favor? Por que você não está aparecendo na janela? Vai dar certo. Bruno, vai na tela cheia, às vezes está na tela cheia. Pois é, acho que é porque eu estava com a segunda tela, e aí... Tá aparecendo direitinho para vocês? Tá, eu ok. tinha minha segunda tela, e aí me atrapalhou. Então, vamos lá, conversar um pouquinho sobre planejamento estratégico. Vocês olharam o planejamento do Conselho Estadual? Sim. O que foi que vocês acharam? A gente conversou lá no dia, pouca gente falou, eu não sei o que foi que os outros conselhos falaram. Bora, ó, momentos finais, assim, ó, puxar aquele último fôlego de energia e vamos falar, vamos conversar, é momento de diálogo. O planejamento estratégico é um documento de vocês, tá? Então, assim, mais do que nunca, eu queria que vocês fizessem um último esforçozinho, horinha final, né? A gente tinha combinado até 16 horas, a gente vai conseguir terminar a tempo, talvez até um pouquinho antes. Então, vamos lá.
um representante aí de cada município, por gentileza. Olá, cheguei no finalzinho. Eu tinha me programado, né, achando que ia ser na semana passada, e eu escrevi porque eu pensei que ia ser apresentar, né? Aí eu coloquei aqui algumas coisas sobre o planejamento estratégico, né, do Estado. Dei uma olhada no... Aí eu fiz algumas pontuações. Se eu também estiver errada também, vocês podem me corrigir, né? Porque eu achei que lá, né, não vincula diretamente as iniciativas a fontes orçamentárias ou a um cronograma de Isso. execução financeira. Eu não vi, eu acho que lá não tem, né? Não vincula, exatamente. O planejamento estratégico vem muito mais nesse sentido amplo de onde estou, o que quero chegar. Mais ou menos isso. Pronto. Eu acho que um ponto de melhoria, né, era integrar realmente um planejamento com a lei orçamentária detalhando fontes de financiamento para cada objetivo, por exemplo, Fundeb, outras frentes voluntárias, um cronograma compatível com o desembolso mensal previsto, né, na LOA, priorização de ações conforme a disponibilidade real dos recursos, que às vezes a gente sabe que tem ações que acabam não tendo a disponibilidade do recurso. Outro ponto que eu achei também, com relação aos desafios, foi fortalecimento de indicadores de impacto social. Aí eu coloquei uma justificativa, né, que os indicadores atuais de planejamento estratégico concentram-se em quantidade de ações e processos, mas carecem de medidas de impacto direto na sociedade, como melhoria na aprendizagem, redução da evasão escolar ou satisfação dos municípios atendidos. Eu não sei se já tem algo assim, tá? Eu sou da saúde, então, para mim, é um pouquinho, né? Eu não tenho muito conhecimento, pode até eu estar falando coisas aleatórias, né? Mas eu vou falar o que eu escrevi. A melhoria da proposta seria incluir indicadores com resultado finalístico, por exemplo, taxa de implementações dos sistemas municipais de ensino com base em indicadores da LOA, percentual de municípios com conselhos normativos em funcionamento, nível de satisfação dos usuários com decisões normativas. E eu peguei 3. O outro foi aprimoramento da governança interinstitucional e articulação de recursos. A justificativa seria que a LOA mostra grande dependência de transferências correntes, cerca de 96% das receitas correntes, e o plano estratégico propõe várias ações que exigem articulações com diferentes órgãos estaduais e municipais. Então, a proposta seria criar uma agenda institucional de articulação orçamentária, incluindo reações trimestrais com a Secretaria de Planejamento, para garantir a execução de metas com base nos recursos autorizados, vinculação formal entre os planos, deixa eu ver aqui o nome o plano estratégico, plano do Conselho Estadual de Educação, no caso, e os planos municipais, cadê? Eu me perdi aqui, lendo, gente, desculpa. Isso, e os planos plurianuais estaduais, pronto. Vinculação formal entre os planos do Conselho Estadual de Educação e os planos plurianuais estaduais, fortalecimento de parceria com os conselhos municipais de educação por meio de programas de cofinanciamento. Foi mais ou menos isso que eu coloquei. Gostei. Fez tarefinha de casa, gostei. Mulher, eu pensei que era para apresentar, fiz tudo. Muito bem. Mas é isso mesmo. Vou só te pedir para lá no chat você colocar seu nome completo, o conselho que você é e o município direitinho, só para fins de registro da frequência, tá? Ok. Obrigada. Excelente contribuição que você fez. Por mais que o planejamento estratégico seja muito naquele sentido de regra, tá? De onde estou, aonde quero chegar, de ter elementos mais generalistas, digamos assim, mas ao mesmo tempo não, tá? Vou me corrigir, vou detalhar. O planejamento tem que vir, conforme a gente conversou naqueles dias, trazer a missão, visão, valores, quais são os problemas que existem, quais são os resultados, como é que eu me relaciono com os demais atores envolvidos no processo, né? O Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, associações, alunos, etc., né? Traga ali o organograma daquele conselho, a estrutura daquele conselho, quais são as prioridades. Essa questão que você trouxe muito bem, que é do cronograma, do planejamento de execução, da priorização das ações, de uma vinculação, pode estar, inclusive, no plano de ação, né? Quando você traz ali, num plano de ação, dizendo, a minha ideia é meu plano de ação,
fazer um acompanhamento mais detalhado da execução das leis orçamentárias. E aí você pode fazer ali justamente essas vinculações, né, sobre acompanhar os gastos, etc., porque o conselho, ele é responsável por acompanhar, fiscalizar e etc., mas ele acaba não tendo o poder determinante, digamos assim. Existe a lei, existe a norma, existe o que deve ser feito, existe um mecanismo de controle, mas não é o conselho que vai assinar no fim do dia, dizendo, isso aqui vai ser gasto tal mês, isso aqui vai ser gasto tal mês. A lei foi aprovada, conforme a aprovação foi feita, e aí vai ser executado dentro daquele exercício, conforme necessidade, prazos administrativos, contratações, licitações, etc. Então, a ideia é, né, excelente sugestão, e aí coloca-se isso na parte onde coloca plano de ação. Alguém mais quer contribuir alguma coisa? Kenis, vai sobrar para você, porque é quem eu estou reconhecendo o rosto. Não sorri assim de lado para mim, não. Não me olhe de banda de olho, não. Aí eu vou ter que ser honesto com você e com os colegas, porque realmente eu não estudei a tarefinha de casa. Olha, a gente está aqui diante da educação. A educação não fazer tarefa de casa fica complicado. Pois é, mas eu tenho que ser honesto, né? Não, tá, não será reprovado pela honestidade. Obrigado. Fazer esse respeito. Mas, o que é que eu quero que fique de reflexão sobre o planejamento estratégico? Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vai servir. A gente já, né? Eu gosto de ditados populares, gente, se acostumem com isso. Se vocês não sabem... Oi, Rei. Você vai participar comigo. Muito bem, fiquei feliz. Não, eu também confesso que eu pequei um pouco, mas assim, como eu elaborei muito, a gente já fiz parte de construção do Plano Municipal de Educação, a gente sabe muito bem que eu fui do tempo do PES, que era o Plano Estratégico das Secretarias Municipal de Educação de 2007, então, quer dizer, há 18 anos atrás. Então, assim, um plano estratégico E o do você, na conselho, verdade, também já onde estou e onde quero chegar, né? Você vai entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, e enquanto conselho, eu vou instrumentalizar isso através de quê? De metas e estratégia para que eu possa, na verdade, corresponder a tudo aquilo que você já até colocou, a missão, quais são meus objetivos, os indicadores para que eu tenha a performance mais possível, 100% daquilo que eu imagino nos próximos 2 anos. Então, assim, se você pegar um plano municipal de educação, é mais ou menos o que a gente está pensando e o que o Estado também fez, né? O Conselho, ele resumiu, de certa forma, qual é a missão dele enquanto Conselho, e, ao mesmo tempo, onde é que estavam os pontos fortes e os pontos fracos desse Conselho, o que é que eles podem, na verdade, melhorar. Então, o primeiro passo aí na verdade, conhecer como se estrutura cada conselho e como é que ele está hoje, como é que eu tenho que chegar daqui a 2 anos, 2025, 2026. Então, assim, é um ponto de partida, mas eu preciso já ter esse plano estratégico elaborado. Embora eu não consiga 100%, mas eu tenho que trabalhar para que esses objetivos, esses indicadores de meta possam ser atingidos, na verdade, de forma integral. Pelo menos é o que eu assim, em uma análise muito rápida, confesso que não li verdadeiramente documento, as 20 páginas, né? Que eu até acabei de abrir aqui ele, tá certo? Confesso. Eu gosto muito do planejamento do Conselho Estadual, porque eu acho ele muito honesto. Quando eles identificam lá as fraquezas deles, eles são extremamente crus, né? Eles falam efetivamente que eles não têm padronização, que eles têm dificuldade de comunicação interna, das falhas de sistema e etc. E eu acho que quando você se propõe a identificar isso, mostra um bom grau de amadurecimento, porque você só consegue consertar, né, você só consegue melhorar alguma coisa, se você é capaz de diagnosticá-la. Porque se você não acha que tem um problema, você nunca vai melhorar ele. Então, quando o conselho traz naqueles quadrinhos, para mim eles são fantásticos, a identificação de todos os problemas deles, e identificam ali, eles elegem ali prioritariamente quais são as ações dele de melhoria. Para mim é um documento que fala muito bem sobre o conselho, apesar de tudo que está ali apontando, né? Muitas vezes alguém vai ler e tomar um susto, nossa, o conselho colocou isso, está lá divulgado na internet para todo mundo ver. De fato, não é fácil ter essa coragem, essa percepção
de se apresentar da forma como eles se apresentaram, ainda mais, quer queira, quer não, conselho a nível estadual e etc. Mas eu acho que eles foram muito honestos. E aí... Dona, eu conheço algumas pessoas do Conselho, inclusive a Luzia, né, que é a presidente da Câmara do Conselho Estadual da Educação, disse a ela, ô Luzia, eu nunca vi ninguém se avaliar tão bem como vocês o fizeram, porque a gente que no dia a dia está lá na ponta, o Kenny sabe disso, quem tem lidado no dia a dia com os Conselhos Estadual da Educação, eles foram muito verdadeiros nos pontos fracos, e quem está lá nos municípios conhece muito bem o quanto eles foram verdadeiros nessa parte. Assim, eu acho que é um modelo para que todos os conselhos possam seguir, tem que realmente, tem que doer mesmo. E só doendo, assim, só mexendo na ferida que a gente pode, na verdade, melhorar e conseguir, enfim, buscar os objetivos e alcançá-los da melhor forma possível, né? Sim, fiquei com a mesma percepção. Eu gosto muito desse documento, eu acho ele um exemplo da honestidade, né? A gente está em forma casa... objetiva, 20 páginas, nada muito só para... não, algo foram verdadeiro mesmo, e eles, a crítica bem construtiva mesmo, pode ter certeza. Exato, gostei bastante. E foi como a gente também conversou, em um dos municípios que eu estive, eu fiz até esse comentário e aí finalizar para todos vocês. A partir do momento que você pega um documento de um órgão que vocês podem manter relacionamento, né, seja o Conselho Estadual, seja alguma entidade a nível federal, nacional, enfim, que vocês veem ali no documento quais são os objetivos, às vezes você consegue enxergar ali alguma coisa. Então, por exemplo, se o Conselho Estadual fala lá que uma das ações prioritárias deles é melhorar o diálogo, vamos supor que eles lá têm como melhoria, não sei, treinar algum município para ser polo deles para disseminar informações. E você consegue ver esse documento e você diz assim, poxa vida, eu tenho interesse em ser. E aí aquele documento de um outro órgão, que é um ator que você está envolvido no processo, de repente vira um gancho para você também resolver um problema seu. Então, perceber qual é a prioridade do outro também, né? Qual é a fraqueza e a prioridade. E você... E aí, de uma forma até interesseira, digamos assim. Poxa vida, eu tenho interesse em trazer as coisas para cá. Eu tenho interesse em fazer aqui. E eu estou vendo que o outro tem uma dor que, para mim, pode ser que vire uma solução. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer o meu planejamento, dialogando com o planejamento desse outro ator que eu participo, que é importante aqui no meu dia a dia, que pode me trazer benefícios para a minha cidade, para o meu conselho, e vou casar aqui essas informações e vou virar uma ponte. Se eles estão identificando como da fraqueza deles, a dificuldade de diálogo, né, que eles têm de estabelecer diálogo permanente ali com os conselhos, você pode, inclusive, enquanto conselho, falar com o meu conselho, eles não terão essa dificuldade, e trazer para vocês prioridade, manter esse relacionamento com o conselho estadual, porque eles podem trazer maior visibilidade para a minha cidade, porque eles podem me trazer parceria, porque eles podem me trazer apoios e etc. Bacana. No mundo de verba que a gente está falando hoje, finitude de verba, toda ajuda é bem-vinda, toda contribuição pode ser justamente um diferencial para deixar de fazer o mesmo. A gente sabe que, infelizmente, as verbas, né, do fundo e etc., as de transferência obrigatória, só estão dando para cobrir as despesas regulares. Fazer um investimento também com elas requer muita maturidade de gestão mesmo, para que os recursos que estão lá disponíveis sejam efetivamente utilizados de uma forma muito sábia, muito correta. Então, a gente depende muito para fazer investimentos, para fazer melhorias, para fazer um diferencial de outros recursos de parcerias. Então, não deixem de olhar, né, esse documento. Quando vocês forem fazer, eu sugiro que todo mundo, se puder, faça a revisão do seu planejamento estratégico. Identifiquem as suas fraquezas, sejam honestos. Uma fraqueza de vocês pode ser, inclusive, colocado lá, né, porque a gente sabe que foi um adulto que diversos de vocês apontaram, colocar lá a ausência de participação efetiva de alguns membros, né, eu sei que é uma dor de vocês, de todos. E aí, propor um plano de ação, como é que você vai resolver isso? E aí, e às vezes, né, importante destacar, às vezes a gente vai identificar ali 20 fraquezas, e a gente não vai conseguir fazer um plano de ação para resolver as 20, tá? Vamos trabalhar com o que é possível. E aí vocês, ok, eu vou aqui priorizar 6 dessas, tá? Aqui no final do ano eu quero resolver essas 6.
aquelas 6 escolhidas podem gerar impactos positivos que resolvem as outras. Então, por exemplo, eu quero que os meus conselheiros sejam mais ativos, né? Infelizmente, vocês não podem estar ameaçando a vida das pessoas, botando uma arma na cabeça delas e obrigando elas a fazer o trabalho delas, tá? Enquanto advogado, eu vou aconselhar vocês que não façam isso. Mas vocês podem buscar outros meios para fazer isso. Então, por exemplo, vocês podem decidir que vocês vão ser um conselho extremamente presente nas escolas, nos eventos, nas mídias sociais, etc. Eu até sugerindo, essa parte eu vou pedir para tirar na gravação. Bota esses meninos para trabalhar. Esses meninos gostam de mídia, gostam de divulgação. Pega os alunos, usa isso a favor de vocês. Pega as crianças e adolescentes, ajuda a fazer esse engajamento de redes sociais, etc. Então, faz aí uma ação. Só não vou dizer para sair prometendo ponto, porque aí fica complicado. Né? Um ponto aí para passar na média, mas outras ações para vocês conseguirem engajar eles, para eles conseguirem também trazer essa resposta para vocês. Porque traz um respaldo social. A partir do momento que vocês criam um respaldo social, vocês inibem muito mais conselheiros que efetivamente não trabalham. Vocês inibem muito mais pessoas que não vão ter nenhuma aderência. Sabe aquela vergonha social, aquela vergonha alheia? Né? Um ou outro tem. Até o cara liso que não vai se importar. Sempre tem essas pessoas, infelizmente. Mas tem muita gente que vai criando vergonha alheia e vai dizendo, poxa, olha que bacana, eu tenho que contribuir mais, e vai começando a participar, e vai se criando uma corrente positiva. E aí, novamente, quebrar ciclos negativos. Deixar de focar, às vezes, tanto no problema e focar nas soluções, né? Eu sei que muitas vezes é desmotivante para conselheiros bons, para conselheiros ativos, a participação desses, mas não foca nisso. Foca em resolver, foca nas soluções. Que aí, quando você vai focando nas soluções, nossa, estou muito coach hoje, não gostei. Quando a gente vai focando nas soluções, no que a gente pode trazer de melhoria, outras coisas vão se resolvendo de forma paralela, tá? Tô falando besteira para vocês, ou faz sentido? Ótimo, Bruna, perfeito. É isso mesmo, né? Faz sentido, sim. Obrigada. Tô muito coach, a Olga te fala, tô coach. Não sou nem disso. Mas eu acho, gente, é uma estratégia que eu uso muito no trabalho. Se eu tenho alguma coisa que eu reclamo, que me faz, nossa senhora, esse espírito desse morador que Deus mandou aqui para a empresa, para o trabalho, só Jesus na casa para aguentar ele todo dia, eu não vou focar nele, porque ele não vai ficar perturbando meu juízo, eu vou focar em resolver, né? Hoje de manhã apareceu uma pessoa, ficou chafurdando o problema. Aí eu deixei. Passou assim um cara de tempo, eu disse assim, vamos ler o documento comigo? Bem simpática, vamos ler o documento comigo? A gente foi ler junto, a gente terminou de ler, aí ele olhou para mim, e aí? O que é que você propõe, com base no que você leu? Aí ele, como assim? Eu disse, não, então, tu tem um problema, agora a gente leu aqui a norma junto. O que é que tu propõe a ser feito? Foca na solução. Não, então vamos fazer assim que resolve. Eu disse, pois é, resolve. E vida que segue. Não adianta, infelizmente, vocês ficarem com o conselho batendo na tecla de, só 1 ou 2 trabalha. Pois são esses 1 ou 2 que vão ter que fazer a diferença. Trazer essa participação, trazer essa demonstração pública de apoio popular. Então, revisem o planejamento estratégico, vejam as dores de vocês, quais são as fraquezas, no que é que vocês podem melhorar. A gente vai ter o segundo momento de encontro. Eu vou cobrar, vou querer ver se alguém fizer alguma coisa, não tiver feito, ficar arrasada. Não vai fazer diferença nenhuma na vida de vocês que eu fique arrasada, mas vai fazer muita diferença na vida das cidades em que vocês estão e das pessoas pelas quais vocês são responsáveis. Então, sugiro que aí, assim, nesse ponto é mais complicado, né? Porque vocês são agentes públicos, em grande parte aí, então sugiro que vocês reflitam um pouco sobre a melhoria efetiva das questões, tá? Fico por aqui, dentro do nosso combinado, para a gente poder fazer os encerramentos, as colocações, gente muito pontual, tá vendo? Gostei. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Além do fato que eu tô coach hoje. Se não pode comentar sobre você tá coach, eu não vou comentar, não. Você está colocando aí a galera para pensar o planejamento estratégico com a endorfina, né? Comunicação positiva. Muito exatamente. Bem. E assim, Bruna, tanto Bruna como Olga,
a nossa responsabilidade como conselheiro, e principalmente os conselhos que são, né, já são normativos, né, eu estou praticamente colocando isso porque a gente sabe o quanto é importante para os conselheiros conhecer a legislação que está vigente, a LDB, todas as leis de instrumentos, para que nós possamos, na verdade, enquanto normativo, e aí o Conselho Estadual de Educação já deixou bem claro que a partir de 2026, essas competências serão, na verdade, deliberadas para os municípios, para os Conselhos Municipais de Educação, mas vai partir de um momento em que eu vou ter que credenciar uma escola, né? Olha o tamanho da responsabilidade, até mesmo, na verdade, dos recursos que chegaram para executar uma obra de creche, de uma escola, que eu possa, na verdade, dar um parecer favorável, e tudo isso eu preciso conhecer para me poder me fundamentar e dar um parecer, seja ele de uma forma de resolução, seja ele de forma, ou seja, de bastante técnica, e para que o conselho seja bastante técnico, você precisa ler, você precisa realmente estudar muito para que ele possa ter essa competência. Até então, até agora, para a maioria do estado de Ceará, é ainda do Conselho Estadual da Educação, mas ele já está passando para que os municípios já, claro, hoje como Solonópolis, que é Carneiro e tantos outros já são normativos, tem essa competência, e para isso precisa trabalhar em grupo, em conjunto, e ler muito para que realmente possa se fazer uma política educacional qualificada, mas também com responsabilidade no que está sendo, na verdade, dado parecer, informa, seja, enfim, é uma responsabilidade muito grande, e é muito importante essa trilha, ela vai, de certa forma, ajudar, e já está ajudando bastante nessa perspectiva. Deixa eu fazer uma pergunta, como é que tá a Lua? Aí para PPA, vocês. não? Ou a Lua desse ano? A Lua desse ano. Está em discussão. Isso, ela já está, assim, a LOA, não sei para os demais, mas a maioria está chegando chega na educação, né, porque a educação, né, quem está já na tela aí, quando chega na educação, na verdade, né, vem aqueles pontos, né, para serem, na verdade, colocados enquanto educação, quais são as necessidades do município, mas, a priori, ela ainda está ainda sendo traçada de forma bastante técnica, né, pensada, depois é que ela vai para as diversas secretarias, assistência, saúde, educação, para poder compartilhar realmente as demandas e poder consolidar. Entendi. A priori, ela ainda está nessa fase, na maioria, não sei se algum colega pode, enfim, colocar que já chegou, na secretaria a gente já está se debruçando sobre isso e tal, mas a maioria está ainda, porque é importante entender que, embora seja a parte técnica formada por contabilidade, ela precisa fazer os instrumentos acontecer lá, para depois chegar realmente nas diversas repartições públicas, para poder realmente ser construída, elaborada e, no final, consolidada, isso é fato. Exato. Eu pergunto justamente por isso, né? A gente sabe que está grande parte das prefeituras aí está nessa parte técnica, só que o prazo está próximo, quer queira, quer não, e aí, quando a gente deixa, né, enquanto conselho, para discutir a LOA, tratar sobre ela, enquanto conselheiro, tá, tira o chapéu aí de integrante das secretarias. Lá, no mês de agosto, as decisões já foram todas tomadas. Já, sim. Tudo já aconteceu. Então, você não consegue, de certa forma, mais contribuir. Então, é esse momento de avaliar, de integrar, de saber, de buscar informações, de ir atrás, né? Ainda não me enviaram. Sinto muito, você faz parte do conselho, você não pode só esperar, você tem que ser agente ativo da mudança. Então, efetivamente, você tem que buscar saber como tá. E aí fica a tarefa de casa aí, novamente, para todos vocês. São muitos conselhos. Alô, prazo é em agosto, então eu sugiro a todos vocês se informarem efetivamente em que pé anda e as coisas, como é que elas estão se encaminhando, certo? Ok. Deu um caramba, né? Bem. Neide, tem mais algum recado? Tem alguma outra questão aí que a Wilwood queira deixar? Antes de a gente encerrar aqui o momento. Pessoal, boa tarde.
Infelizmente eu entrei com atraso, porque aqui estava sem internet, então agora eu consegui. Aí eu consegui acompanhar um pouco aí das palavras aí da Bruna. Desculpa aí o atraso. Respondendo ao chat, eu já tirei alguns prints, mas se puderem abrir a câmera, mais pessoas, a gente faz sim um registro, né? Do final. As mulheres todas se arrumando, botando Quem no conseguir gestor. abrir a câmera, a gente faz um printzinho aqui, pousada, porque eu fiz durante as falas, né? Quem mais consegue abrir as câmeras? Vamos lá. 2, 3 e já. Quiser fazer algum também aí, meninas? Porque aí eu vejo... Peraí. Deixa eu fazer outro. Pronto. Esse aqui também, garantir. Salvar aqui. Deu certo? Deu certo. Gente, queria agradecer novamente a todos vocês, desejar um excelente feriado, né? Bom trabalho, renovem as energias, reflitam sobre o que a gente conversou, sobre os pontos que a gente trouxe, vejam no que é que vocês podem contribuir, o que é que vocês podem melhorar enquanto agentes sociais, e a gente está aqui disponível para, durante essa trilha, que a gente puder conseguir agregar para vocês, a gente está disponível. E aí, deixando avisado que nossa próxima rodada de encontros presenciais será no mês de agosto. A gente vai ter essa rodada na semana de 19 a 22, geralmente funciona de 19 a 21, né, que a gente se organiza de terça a quinta para fazer os nossos encontros presenciais. Mas quando for no início de agosto, eu entro em contato com vocês para fazer essas articulações, tá bom? Dos municípios e fechando direitinho. Mas essa foi uma agenda que nós tiramos naquela nossa reunião no começo do ano, né? Que a gente fez com vocês para ir vendo as melhores datas, e aí fechamos dessa maneira. Então, já deixando já de pré-aviso aí, que depois a gente vai passar informando, né? Para vocês já que cada município, cada dia, a gente vai fazer essa articulação um pouco mais no individual. Mas a semana já fica registrada, que é essa do mês de agosto, durante o período de 18 a 22, essa semana aí. Quem nos levantou a mão? A gravação vai ser disponibilizada? Sim, inclusive eu vou até parar. Os arquivos também, né? Exatamente. Pronto, vamos fazer revisão, caso seja necessário.